Sabadão é dia do quê? Hã? Eu não sei. Sabadão é dia de Thiago Responde, papai. E nós tá como neste sábado, depois do carnaval? A justificativa é que o time tá todo de ressaca. Bom, brincadeiras à parte, estamos aqui como todo sábado respondendo perguntas que eu recebo no WhatsApp aqui da T2. E eu quero convidar o senhor e a senhora que está aí desse lado para enviar sua pergunta aqui pra gente, ó. Tem um link aqui na descrição, você clica nesse link. Ao clicar, você vai abrir direto o seu WhatsApp já com o número da T2. É só dar um enviar e colocar um áudio ali pra gente com sua pergunta para você participar aqui do nosso quadro, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Oi, Thiago, boa tarde. Sou Larissa, falo da Bahia. Estou fazendo curso para passar na CPA 10 com vocês. A minha dúvida é a seguinte, Thiago. Meu pai utilizou meu nome para abertura de 2 empresas. Ou seja, eu tenho 2 empresas limitadas em meu nome. A minha pergunta é um impedimento para trabalhar em instituições financeiras ser sócia em uma empresa? Valeu, abraço. Oi, Larissa, obrigado pela pergunta e vamos lá. A resposta é sim e a resposta é não. Explico. Algumas instituições financeiras podem ser bastante restritas em relação a isso e elas exigem que os seus colaboradores não tenham nenhuma empresa, nenhum CNPJ. Então, algumas, mas o fato é que a maioria não se enquadra nisso, tá? Se eu não me engano, acho que o Bradesco talvez tenha essa política. Eu posso estar errado, inclusive, tá? Se alguém for do Bradesco e estiver assistindo, coloca aqui pra gente. Mas o fato é que a maior parte das instituições financeiras, elas não aceitam que os seus colaboradores sejam sócios de empresas que tenham atividades que sejam conflitantes com a atividade do banco. Então, por exemplo, o banco não vai aceitar você ser sócia, por exemplo, de um escritório de corretagem de seguros e trabalhar no banco, porque existe um conflito aqui, né? Então, agora, se a atividade que as empresas que seu pai abriu, elas não conflitam com o banco, você provavelmente não vai encontrar dificuldade. No entanto, é importante que se diga que a situação financeira dessas empresas tem que estar em dia. Em outras palavras, se essas empresas tiverem algum tipo de restrição financeira, como o seu CPF faz parte da empresa, há um agrupamento e isso pode complicar você em um processo de seleção dentro de uma instituição financeira. Agora, se você é sócio de 2 empresas limitadas, que não tem nenhum conflito de interesse com a atividade bancária e que também não está com restrição, isso não deve impedir você, tá bom? Então, sucesso, vamos para cima, passar na CPA 10 e conseguir sua vaga. Próxima pergunta, vamos lá. Boa tarde, Thiago. Eu queria fazer uma pergunta. Qual a ordem dos temas que eu devo seguir em meus estudos para a CPA 10? Eu sou a Aline, de Campinas, trabalho no Itaú e estou buscando minha certificação. Oi, Aline, de Campinas, que legal, obrigado pela pergunta. CPA 10, eu sempre sugiro você inverter ali no finalzinho, tá? Quando tá falando dos módulos 5 e módulo 6. Eu vou explicar o porquê, inclusive vou trazer uma lógica para você, Aline. O módulo 5 da CPA 10 trata de fundos de investimentos, tá? E o módulo 6 trata de renda fixa e renda variável. Acontece que os fundos de investimentos são veículos, ou seja, são instrumentos de investimentos que existem para investir nesses ativos de renda fixa e renda variável. Então, é um pouco complicado você entender a indústria de fundos se você não entender o que é renda fixa e o que é renda variável. É por isso que na CPA 10 eu recomendo que terminou o módulo 4, ao invés de você ir para o 5, você vai para o 6, depois você volta para o 5. É só na CPA 10 que eu recomendo você fazer isso. Por quê? Quando a gente olha CPA 20 e CEA, a gente vai perceber que a Ambima já fez certinho. Na CPA 20 funciona assim, ó. O módulo 4 é renda fixa, renda variável e derivativos, e aí o módulo 5 é fundos de investimentos. Portanto, os produtos de renda fixa vêm antes dos fundos. Na CEA é a mesma coisa, só que aí é o módulo 3. O módulo 3 da CEA trata de renda fixa, renda variável e derivativos, e o módulo 4 trata de fundos de investimentos. Portanto, olha só, o próprio programa da prova separa da seguinte forma. Na CPA 20 e na CEA, primeiro você aprende os produtos para depois aprender fundo. Na CPA 10, segundo o programa, você deve aprender fundos e depois os produtos, o que na minha visão não faz o menor sentido. Então você inverte. Terminou o módulo 4, você vai para o módulo 6, depois você faz o 5, aí depois você faz o 7. Tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Boa noite, professor. Sou engenheiro e gostaria de fazer uma transição para a área financeira no futuro. Já tenho a certificação CEA, contudo não me vejo na área comercial, e sim na área técnica. Busco uma distinção no currículo, sendo indiferente para mim o CNPI ou CGA, já que no início de carreira nem vou assinar relatórios e muito menos gerir fundos. Nesse caso, na sua opinião, qual das duas valeria mais a pena?
Nesse áudio não veio o nome, mas o meu time mandou aqui, eu acho que é Roger ou Rogério o nome dessa pessoa que enviou a pergunta. Obrigado pela pergunta. É assim, como você disse para mim que não pretende assinar relatório como analista, tampouco gerir carteira, não vai fazer diferença a certificação. No entanto, o que eu penso, tá? Eu penso que o CNPI, a certificação CNPI, ela pode ser inclusive uma boa base para quem quer se tornar um gestor no futuro. Você com a certificação CGA, que você pode ser gestor, que é uma baita certificação, ela habilita você para isso. Só que eu sempre falo que um bom gestor, ele tem ali alguns anos de estrada no mercado, tem alguns anos de estrada sabendo analisar, sabendo gerir pequenos recursos para ir aumentando. Então, eu pensando nessas duas certificações, eu penso que o ideal seria você tirar o CNPI, ficar ali craque nos fundamentos, entender tudo mais, vai expandindo isso até você ir se encaixando no mercado financeiro e saber exatamente que área que você quer atuar. E aí depois disso você faria a CGA caso você queira atuar com gestão. É o que eu penso. Como você é engenheiro, eu imagino que você tem o seu raciocínio lógico bastante apurado, então não vai ser difícil para você se adaptar bem com esse tipo de certificação que requer bastante cálculo. Então eu iria para o CNPI primeiro, sem desprezar, claro, o CGA, mas faria na sequência, tá bom? Próxima pergunta. Fala, Thiago. Meu nome é Fernanda. Eu gostaria de entender melhor sobre o Open Finance, qual a real finalidade, os benefícios, os prós e os contras. Queria entender melhor sobre essa questão. Pode tirar essa dúvida? Valeu. Legal, Fernanda. Obrigado por sua pergunta. E falar aqui sobre o Open Banking e o Open Finance é muito legal. Eu gosto bastante disso. Eu sou... tudo quanto é tecnologia nova, eu me empolgo com essas tecnologias porque eu quero aprender, quero sentir o impacto. Inclusive, eu fui uma das... Não vou dizer uma das primeiras pessoas, mas assim que essa fase do Open Banking que está vigente agora começou a funcionar, eu já fui lá no aplicativo dos bancos que eu tenho conta e compartilhei dado de um com o outro para eu mesmo entender essa parada. Mas vamos lá. Qual que é a proposta central do Open Finance, Fernanda? É a gente ter um sistema financeiro que seja de fato aberto. O princípio geral começa no compartilhamento de dados. Eu vou te explicar isso de um jeito bastante simples. Eu, Thiago, eu sou cliente do Banco Itaú desde 2005, portanto já se vão ali quase 20 anos. Mas eu também sou cliente de outros bancos, tá? Acontece o seguinte, que invariavelmente o Itaú me oferece condições melhores, por exemplo, de crédito, porque o Itaú me conhece há 20 anos, né? E um outro banco não conhece. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, lá o Serasa, com a pontuação do score do Serasa e tudo mais, para que uma outra instituição possa ter referência minha, o meu histórico está tudo com o Itaú. Então o Itaú conhece eu quase 20 anos. Estou dando esse exemplo aqui para que fique claro. Com o Open Finance, a proposta é a seguinte: eu posso chegar hoje em um outro banco, em uma outra instituição e falar assim: instituição, quero abrir conta com você e eu sei que você não me conhece, mas olha só, a partir de agora eu sou o dono dos meus dados, portanto o Itaú vai, segundo a minha autorização, compartilhar com você todo o meu histórico e você vai poder olhar e oferecer produtos com as mesmas condições que o Itaú me oferece, o que na prática significa que eu, enquanto cliente, terei mais opções. Então hoje eu tenho, como eu disse, conta no Itaú e mais em 2 bancos, um banco digital e um banco de investimentos, e eu já consigo, através do aplicativo de um banco digital, enxergar tudo que eu tenho de gastos, por exemplo, lá no Itaú, isso já está funcionando. Então a gente está em uma das fases do Open Banking. A gente tende a avançar em relação a isso de forma que, a partir de a conta em um dado banco, a partir da conta em um aplicativo de um dado banco, eu possa contratar o produto de qualquer outra instituição financeira. Vou dar um exemplo bastante claro. Olha só, Nubank é uma instituição que abriu capital recentemente na Bolsa. Eu, inclusive, também sou cliente do Nubank. Mas o Nubank, por exemplo, não oferece crédito imobiliário para os seus clientes, tá? Coisa que Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, essas instituições oferecem. O Nubank pode, a partir do Open Bank, se assim ele desejar, se tiver acordo com outra instituição, oferecer crédito imobiliário de uma outra instituição. Então eu, cliente do Nubank, no meu aplicativo, poderia, por exemplo, contratar um crédito imobiliário, sei lá, do Banco Santander, e a remuneração do Nubank viria da distribuição desse produto. Então, no limite, o que faz a gente pensar quando a gente fala de Open Banking é
A gente vai quebrar as barreiras das instituições e eu, sendo cliente de uma instituição, poderei ter acesso aos produtos das mais variadas instituições que eu quiser. Então eu posso, dentro da minha conta, dentro do meu aplicativo numa instituição, acionar e contratar serviços de outras instituições que, para mim, enquanto cliente, enquanto consumidor, é melhor, porque tendo mais opções, eu posso escolher aquela opção que é melhor para mim e eu não fico só na mão de um ou dois grandes bancos, como a gente tem aí a indústria bancária no Brasil. Então, o grande benefício do Open Finance é que ele tende a aumentar a competição das empresas pelo público consumidor e assim a gente conseguir melhores condições olhando para nós do ponto de vista de consumidores, do ponto de vista de clientes, tá bom? Então esse é o futuro, é isso que o Open Finance promete, tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu penso que em 1-2 anos a gente entra nesse caminho, que é um caminho sem volta, que aliás, diga-se de passagem, uma evolução disso é a gente começar a discutir o real digital, que o Banco Central está trabalhando forte nisso, talvez daqui a uns 3-4 anos a gente tenha boas novidades em relação a esse assunto. Eu espero que você tenha gostado desse material. Lembra, manda sua pergunta para mim, o link está aqui embaixo. Vai ser muito legal responder a sua pergunta aqui no YouTube, tá? E se você gostou, deixa um joinha e a gente se vê no próximo material. Tchau!